Olá, bom dia. Espero que vocês estejam bem. Se for de tarde, boa tarde. Se for de noite, boa noite. Então, o professor está aqui mais uma vez para dar as dicas de algumas reações nos quais vocês já falaram nos vossos trabalhos. E vamos falar especificamente para essa aula das reações dos alcenos e alcinos. Lembrar que quer os alcenos como os alcinos são hidrocarbonetos insaturados. Os hidrocarbonetos insaturados, essa expressão surge por causa de apresentarem poucos hidrogênio entre os átomos, onde se estabelecem ligações duplas e triplas. E nós então poderemos ver o seu estudo de reações num único bloco, porque as reações são semelhantes, o comportamento é muito semelhante. Então, quando estamos a falar de alcenos, né, e alcinos, estamos a falar daqueles compostos que apresentam ligações duplas ou triplas. Duplas, alcenos, triplas, alcinos. E os seus métodos de obtenção baseiam-se em certas reações que vão fazer uma certa ligação também com os alcanos, né? Quando falamos dos métodos de obtenção e também das suas próprias reações características. Os alcenos e os alcinos são representados por dois elementos ou dois compostos básicos, que é o eteno e o etino, os quais nós temos representado ali na tabela. Deixa-me lá já ativar aqui o meu quadro, né? Nós temos no outro lado o eteno, não é? Este é o eteno, e temos o etino à direita. Se vocês bem prestarem atenção, aqui nós temos duas ligações covalentes estabelecendo entre o átomo de carbono e carbono, o que implica dizer que esse aqui é um alceno, e temos aqui também três ligações se estabelecendo entre os átomos de carbono, indicando que é um alcino. Vamos ao que nos interessa, que são as reações, não é? Quando falamos das reações, os alcinos, né, os alcenos e os alcinos, começando propriamente pelo método de obtenção, o principal método de obtenção dos alcenos é pelo processo de craqueamento. Vocês falaram sobre isso, e isso deve-se à escassez e à dificuldade de se encontrar geralmente esses compostos, os alcenos e os alcinos, na natureza. Portanto, devido a essa dificuldade, os alcenos são preparados industrialmente por cracking, né? O termo cracking vem de inglês to crack, que significa quebrar, e refere-se a um processo complexo de aquecimento realizado na presença de catalisadores. Neste processo, as frações mais pesadas do petróleo, compostas principalmente por alcanos de moléculas grandes, são submetidas a altas temperaturas. Como resultado desse processo, essas moléculas grandes elas sofrem uma quebra, não é? Sofrem quebras, dando origem a vários compostos menores. Estes compostos menores é de onde nós podemos obter um alcano, um alceno. Ou seja, em cada quebra de uma molécula, nós vamos ter um alcano e um alceno. Isto é por causa de quê? Por causa da redução do número de hidrogênios. Não é possível que o mesmo composto quebrado, ou um alcano de cadeia longa, né, quebrado, forme alcano-alcano. Ele geralmente forma um alcano e no outro lado o alceno. A formação do alceno deve-se à deficiência de hidrogênios. Dali que há a formação de mais uma ligação entre os átomos de carbono. E nós conseguimos ver nessa ilustração, nessa reação, deixa-me limpar isto, conseguimos ver nessas reações que nós temos ali, várias quebras. Num lado temos um alcano com 8 átomos de carbono, e no outro lado este mesmo alcano, por causa do processo do aquecimento e as quebras das moléculas, ela pode quebrar-se, por exemplo, entre o carbono 4, né? Dando dois compostos
de 4 carbonos. Desses dois compostos de 4 carbonos, um deles vai ser um alcano e o outro vai ser um alceno. E temos aqui a presença de uma ligação dupla. Imagine que ele quebre entre 5 carbonos, entre o carbono 5 e o 6. Então, no alcano nós teríamos, no caso, 5. No alcano teríamos 5. E no alceno teríamos, no caso, 3. Mas se for, também pode acontecer ao contrário. Temos um alcano de 3 e temos um alceno com cadeia mais longa. Então, é possível, a razão pela qual surge uma mistura de vários compostos. Mas o que nós temos que ter em mente é o quê? Que sempre que você tem um alcano de cadeia longa no processo de cracking, né, há uma quebra dessa molécula. E na quebra dessa molécula, um é alcano, outro é um alceno. Agora, isto vai depender então da quantidade total dos átomos que o alcano de cadeia longa teve. Se, por exemplo, ele teve 10, essa quebra pode acontecer entre o carbono 1, 2, carbono 2, 3, carbono 4, 5, e pode acontecer em qualquer posições de átomo de carbono, e resultando assim nos alcanos e alcenos correspondentes. Lembrando que o alcano a surgir e o alceno a surgir pode ser, por exemplo, o alcano de menor cadeia e o alceno de maior cadeia. Ok. Lembre-se que o alcano a surgir pode ser o alcano e o alceno que vão surgir dessa ligação. Pode ser que o alcano tenha a cadeia mais longa e o alceno menor, ou o inverso. Então é um processo arbitrário. Por isso é que vocês conseguem ver várias reações, e dessas todas as reações temos a formação de alcano e alceno. E se vocês olharem para a última, né, o último produto, nós temos o alceno mais longo do que o alcano. Então isso também é completamente possível.